Oi, eu sou o Eiki e um dia eu vou ser um mangaka. Mas para isso eu ainda tenho muito caminho pela frente. E para começar toda essa minha caminhada para me tornar um mangaka, eu decidi praticar Yonkoma. E caso você esteja se perguntando o que é Yonkoma, eu vou explicar para você. Talvez você já tenha visto essas tirinhas japonesas com 4 quadros empilhados em linha vertical. E, bom, essas tirinhas se chamam Yonkoma. E pode parecer simples, mas tem muita história e técnica por trás. O Yonkoma, também chamado de 4 koma, é um formato tradicional de quadrinho japonês. Ele surgiu no início do século XX e se popularizou em artistas como Rakuten Kitazawa, que é considerado um dos pioneiros do mangá moderno. Ou seja, o cara era muito brabo. E bom, o nome Yonkoma é bem objetivo, até porque Yon significa 4 e Koma significa quadro ou painel. Ou seja, de uma forma literal, 4 quadros. Mas a magia do Yonkoma tá na estrutura narrativa que ele segue. E essa magia se chama Kisho Tenketsu. E ela funciona assim. Ki é a introdução, apresenta a situação ou os personagens. Sho é o desenvolvimento, a ideia é aprofundada ou a situação simplesmente se desenvolve. Ten é a reviravolta, algo inesperado que acontece ou simplesmente muda a direção da história. E por fim, Ketsu, a conclusão, ou seja, o desfecho, que geralmente vem com humor ou reflexão. Basicamente tudo isso é Kisho Tenketsu. O Yonkoma ele pode ser independente ou simplesmente fazer parte de um mangá maior. Yonkomas também são comuns em jornais e revistas como forma rápida de entreter o leitor com piadas, comentários ou situações do dia a dia. E eu, sendo bem sincero, não gostava de Yonkoma porque ele me fazia pensar, demais. Mas é justamente por isso que Yonkoma é bom. Yonkoma é uma ótima forma de praticar sua criatividade, cara. De verdade, ele é muito bom pra isso. E bom, pra fazer meu Yonkoma, eu precisava primeiro ter a ideia central, né? O que vai ser a do tema, tá ligado? E aí, por algum motivo na minha cabeça veio hipersensibilidade paladar. Eu não sei porquê, não faço ideia, eu não conheço ninguém que tenha isso, eu não tenho isso, então eu não sei porque isso veio na minha cabeça. Mas tudo bem, já que veio, vamos usar isso. E aí eu tinha o tema que seria basicamente hipersensibilidade paladar. E então eu comecei a fazer o esboço da protagonista desse Yonkoma. E eu esqueci de falar, mas esse Yonkoma eu tô fazendo pra um evento que tá acontecendo lá no servidor do Ikeda, então eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. E bom, nesse primeiro quadro eu queria que o foco fosse na cara da personagem e nesses tokoyakis. Então você vai perceber que a line art na personagem que tá em principal e nos tokoyakis é muito mais grossa do que aquele garoto que tá lá no fundo. E foi uma escolha simplesmente pra dar mais destaque pra essa personagem, pros tokoyakis. E eu não sei porque eu demoro tanto pra terminar tokoyakis. Olha lá, que porra! Então o primeiro quadro do Yonkoma ficou assim, e eu achei ele muito bom, sinceramente. Eu acho que é um dos meus melhores quadros. E eu acho que eu consegui realmente dar o destaque que eu tava querendo, tá ligado? Pra ela, pros tokoyakis e tal. Eu acho que eu consegui deixar tudo certinho, bonitinho e é isso. Eu espero, né? Espero que sim. E pro segundo quadro eu queria fazer esse garoto pedindo 2 tokoyakis, um pra ele e um pra ela, tá ligado? Antes que eu me esqueça mais coisas sobre o evento, o tema do evento é a primeira vez, tá ligado? Ou seja, essa seria a primeira vez dela comendo tokoyaki. E pra complementar a ação do moleque nesse segundo quadro, você consegue perceber que no anterior ele tinha já percebido que ela queria tokoyaki. E aí nós temos aquela cena de carinha fofa dela olhando pra ele, voltando pro tokoyaki, olhando pra ele, voltando, tá ligado? Essas ceninhas bobas. E aí justamente no terceiro quadro, que é o Ten, que seria o plot twist, nós temos ela choramingando. Após ela comer, dá pra perceber que ela começa a choramingar, ou seja, por causa da hipersensibilidade paladar. E no quadro seguinte temos ela derretendo no chão por causa da hipersensibilidade. Ou seja, algo bem cômico, algo bem de desenho animado mesmo. E assim ficou meu Yonkoma. E sendo bem sincero, eu gostei de fazer. Foi uma das experiências mais legais que eu tive fazendo coisas de mangá. Eu gostei muito, eu achei que eu não ia gostar tanto assim, tá ligado? Eu tinha um certo preconceito com Yonkoma por parecer muito difícil e realmente é meio complicado. Mas é um complicado que, sei lá, é um complicado que te dá uma experiência, tá ligado? Te dá uma certa experiência em algo. Ou seja, ele despertou um pouco mais da minha criatividade, tá ligado? Ele me deixou um pouco mais atento no que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tá ligado? Que eu deixo de passar ali. Então, é muito bom fazer Yonkoma. É uma experiência muito boa. E isso é louco, esse vídeo aqui é um dos mais curtos do canal, mas é simplesmente porque eu queria mostrar pra vocês o que eu tava fazendo, tá ligado? Pra eu falar que eu não tô parado, eu tô continuando meu sonho de ser um mangaka, tá ligado? Eu não tô brecado, eu não parei, mesmo que eu esteja postando outros vídeos que não seja tanto sobre o meu mangá, eu não parei, eu ainda tô praticando, eu ainda tô fazendo meu mangá, eu tô produzindo ele e tô fazendo um big vídeo sobre um documentário de como eu tô fazendo meu mangá, tá ligado? Ou seja, um vídeo que vai ter provavelmente mais de 30 minutos sobre conteúdo do meu mangá. Então tem muita coisa grande sobre o meu mangá vindo por aí, tá ligado? E tudo que eu fizer sobre mangás, tá ligado? Todo o conhecimento que eu adquiri, eu vou trazer pro canal também. Mas por hoje é só, deixem um like, se inscrevam e hypam o vídeo, tá ligado? Por favor, pra chegar em mais pessoas. E até a próxima sexta-feira.